Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Viviane Fernandes e eu vim ter um feedback com você. Bom, o videozinho de hoje é para poder ensinar a fazer uma caneleira com perna de calça, tá? Com calça jeans, uma caneleira com perna de calça jeans. Então tá aí a calça inteira, então eu corto as duas pernas da calça, tá? Então eu vou cortar as duas pernas e após eu cortar as duas pernas eu vou separar essa partezinha de baixo, eu vou descosturar as duas pernas. Ou você vai cortar, tá? Um lado de cada perna. E vai tirar esse finalzinho também, essa partezinha finalzinha da calça para poder não ficar ruim pra gente costurar, tá bom? Então já essa parte já está aberta. Já abri, vai ficar desse jeito. Agora, depois que a gente abre, a gente vai acertar, tá? Então, ele fica meio tortinho, uma parte menor, uma parte maior, nós vamos cortar ele no tamanho que a gente quer. Bom, eu aí vou utilizar uma tampa de uma caixa que eu tenho, né, grande, ela é retangular e vai ficar mais ou menos o tamanho que eu quero, tá? Aí vai do gosto de cada um. Então aí, como vocês estão vendo, tem aí aproximadamente 29 centímetros, você pode fazer inteiro, fazer 30 centímetros, tá? E no comprimento tem 48. Então, já dá mais ou menos para vocês terem uma noção do tamanho que vai ficar. Agora, com a ajuda de um giz, tá? Ou uma caneta, o que você tem aí que dê para marcar, você vai marcar toda a volta, caso você utilize a tampa. Se você não utilizar a tampa, você marca mesmo com a fita métrica, tá? Então ficou desse jeito, marcadinho. Agora eu vou cortar a volta dele. Bom, tá aí, já cortadinho, o tamanho que a gente quer. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar as duas partes e vou emendar uma parte na outra, tá? Então, eu vou colocar elas do lado avesso, do lado oposto, e vou costurar os dois lados para uni-las, tá? Você pode fazer isso com cola, com agulha e linha ou na máquina. Eu fiz na máquina, gente. Eu não sou costureira, mas dá para quebrar um galho. Então, eu reforcei no zigue-zague e passei uma reta. Então, já uni aí todos os dois lados para ele ficar inteiro e ficar bem firme, para quando a gente colocar o nosso saquinho de areia, ela não correr o risco de rasgar, estourar, enfim. Então agora, depois de unida, nós vamos para a parte do velcro. O velcro, nós vamos utilizar o velcro grosso. Eu preferi o velcro grosso porque ele vai ficar mais firme, tá? Se não tiver opção do grosso, você usa o fino mesmo, mas usa mais de 2 para poder a sua caneleira ficar bem firme. Então ele tem mais ou menos 5 centímetros de largura e eu vou utilizar a parte dele para costurar nesse lado, em um dos lados da minha caneleira. Vou utilizar 20 centímetros 2 vezes. Eu vou cortar 2 pedaços de 20 centímetros de velcro, tá? De preferência eu corto primeiro a parte peludinha, tá, gente? A parte do pelinho, não aquele que gruda, aquele mais duro não, a parte mais molinha, tá? A gente vai começar a costurar ela primeiro. Então a gente vai marcar onde a gente vai querer o nosso velcro. Você vai marcar ele e se você puder, se você tiver alfinete, você passa o alfinetezinho nele todo antes de costurar, tá? Então primeiro você marca direitinho aonde você vai posicionar ele certinho para quando você costurar não dê problema, tá? E você sempre deixa um dedinho na ponta, porque ali a gente vai dar o acabamento para costurar. Aí eu dei uma distância de 2 dedos da parte superior, da parte inferior vai ficar mais ou menos de 2 a 3 dedos. Agora nós vamos começar a posicionar o nosso saquinho, tá? Esse saquinho, vão ficar 3 saquinhos desse e eu vou dividir os 3 quilos em cada saquinho, ou seja, eu vou colocar 1 quilo em cada saquinho desse. Cada saquinho desse vai caber 1 quilo, tá? Então eu vou utilizar 3 saquinhos, eu vou utilizar um dentro do outro
E depois eu vou utilizar um novo saquinho para eu colocar ele ao contrário, para que eu feche. Eu vou utilizar como medidor da areia aqueles potinhos de biscoito transparente. Eu vou medir para vocês aqui, se vocês tiverem alguma vasilha parecida, vai ajudar. Então ele tem mais ou menos 9 centímetros, 8 a 9 centímetros de altura, tem 8,5 mais ou menos, tá? De altura, e de diâmetro, esse potinho vai ter 41 centímetros, tá? De diâmetro. Então, qualquer potinho que você pegar plástico que tiver 41 de diâmetro para 8,5 ou 9 de altura, beleza. Você enche de areia, tá? Mas bota a areia até a boca, tá? Até transbordar, e depois você acerta ele com a mão, acerta com alguma coisa. Aí vai dar 2 potinhos desse, vão dar 3 quilos. E aí você vai dividir nos saquinhos. Cada saquinho coube 1 quilo, né? Eu botei 3 saquinhos. Então tá aí, eu fechei os meus saquinhos com fita durex, tá? Aquela fita grossa de caixa, de ver da caixa. Então eu fechei os meus saquinhos assim. Então eu fechei o primeiro saquinho com a fita, depois eu fechei novamente o segundo saquinho com a fita. Em seguida eu vou usar mais um saquinho, só mais um, para colocar a parte aberta para o fundo do meu saco, tá? Caso venha abrir a fita, correr o risco de abrir, a minha areia não vai vazar. Então tô aí colocando mais um saquinho e vou fazer o mesmo processo. Vou fechar ele com fitinha também. Após eu fechar o saquinho com a fita, eu acomodo a areia dentro do saquinho para ela ficar bem certinha, para que a gente consiga colocar dentro da nossa calça direitinho, para que ela não fique com buraco nem nada. Se der, você pega uma agulhazinha, um alfinete e fura uma pontinha bem pequenininha, tá? Só para tirar o arzinho que pode ser que fique. E você vai fazer isso nos outros 2 saquinhos. Agora, passando para a parte da calça, nós vamos dar o acabamento na nossa calça. Nós vamos dobrar a parte que sobrou da calça, né? A parte que não foi costurada, para dentro, para que a gente faça a costura dele, para ele formar como se fosse um saquinho, tá? Eu fiz dessa forma, mas você pode fazer também de outra forma. Você pode costurar só essa parte aí onde vocês estão vendo com alfinete, marcar com os saquinhos, um de cada lado, a divisória entre cada um deles, e depois colocar os saquinhos de baixo para cima, tá? No meu caso, eu não fiz assim, eu fiz como se fosse uma sacolinha, tá? A minha calça, eu fechei toda aquela volta. Eu vou mostrar para vocês como ela vai ficar, tá? Assim ficou um pouco mais difícil de depois eu costurar cada pedaço, porque o meu calcador da máquina não é fino. Então tá aí, ó, mostrando pra vocês a volta dela toda costurada, tá? Dei o acabamento, ela ficou assim, ó, dessa forma, como se fosse uma bolsa, tá? Então nós vamos colocar os saquinhos por dentro, tá? Vamos encaixar os saquinhos por dentro para ficar certinho, tá? Dessa forma aí vocês estão vendo. Da outra forma que eu havia falado, vocês deveriam deixar a parte de baixo sem costurar já as divisórias entre cada saquinho, entre um saquinho e outro, e colocar os saquinhos de baixo para cima. Eu acho que dessa forma seria muito melhor, tá? Mas como eu não fiz dessa forma, eu fiz assim, então eu vou passar para vocês. Não ficou muito certinho, justamente por conta do calcador, que eu havia falado, que o meu calcador é um calcador normal. O ideal seria um calcador de colocar zíper, porque ele é mais fininho. Não ficou certinho, né? Como eu havia falado, mas ela funcionou do mesmo jeito, tá ótimo. Eu não quero beleza, eu quero funcionalidade. Então o ideal era fazer dessa forma que eu falei. Essa parte de baixo que vocês estão vendo, vocês costuram antes, e a parte de baixo vocês costuram depois, porque aí vocês colocam assim, ó, de baixo para cima, como eu tô mostrando com a mão, tá? Cada saquinho. E aí sim finaliza a parte de baixo. Assim ficaria muito mais fácil, ficaria mais certinho. Então é com os erros que a gente aprende.
Então tá aí. Então tô dando um pulo do gato para vocês, para ficar uma forma bem legal. Agora nós vamos fazer a outra parte do nosso velcro, tá? Que é pra gente colar, como se fosse uma alça que a gente vai fazer, para colar do outro lado. Então a gente vai cortar um pedaço da calça, tá? Vamos costurar, vamos marcar ele todo em volta, vamos dobrar para dentro, tá? Essa tira e vamos costurar toda a volta. Primeiro você marca, tá, gente? Vocês marquem direitinho antes de... Com alfinete, vocês marquem, vai botando para dentro e vai marcando para poder dar um acabamento legal, tá? Para ficar bonitinho, fechadinho. E costura toda a volta. Deixa sobrar um pouquinho na ponta. E outra coisa, a dica é a ponta dele, vocês façam como se fosse um X, um quadrado com um X dentro. Isso vai fortalecer para ele ficar mais seguro e não rasgar fácil, tá? E a gente vai colocar um pouquinho para dentro. Uma dica, essa parte do velcro a gente corta pelo menos uns 21 centímetros, tá? Porque vai ficar uma partezinha para dentro. Que a gente precisa colocar para dentro pra gente costurar, para ele ficar bem firme e não correr o risco de rasgar. Você vai pegar cada um deles, vai colar para posicionar o velcro, tá? Como ele vai ficar coladinho, tá? Quando ele estiver fechado, você vai pegar a nossa caneleira já tá praticamente pronta. A única coisa que a gente vai finalizar agora é colocando essa alcinha, tá? Então nós vamos marcar, vamos colocar para dentro, tá? Vamos dar um acabamentozinho e vamos marcar com alfinete. Vai ficar dessa forma marcadinho. Depois a gente vai costurar, tá? Então, só para vocês ficarem cientes, ela vai ficar assim, ao lado oposto da outra, para poder ficar certinho quando a gente for finalizar, para fechar a nossa caneleira. Então tá aí, gente, ó, prontinha, costuradinha. Outro pulo do gato, façam a mesma coisa que fiz em cima, vocês façam nessa parte de baixo, façam um retângulozinho na costura e costurem também um xizinho dentro desse retângulozinho, que isso vai firmar mais, vai deixar mais forte a nossa alcinha, tá? Então é assim que ficou, achei que ficou maravilhosa, ótima. É o que eu uso para fazer meus exercícios. Eu não quero beleza, eu quero funcionalidade, algo que vai me trazer resultado, e eu achei o máximo. E a próxima, se eu fizer uma próxima, vai ficar muito melhor do que essa, com certeza. Eu vou fazer de um outro jeito, do jeito que eu avisei e falei com vocês. Primeiro eu vou costurar a divisória de cada uma, né, das partezinhas da areia, e depois que eu costuro a parte de baixo. Aí sim ela vai ficar até mais apresentável, né? Mas do jeito que tá eu já gostei, adorei, amei, e é a que eu uso para fazer meus exercícios. Tá aí, eu experimentando a caneleira para vocês verem, e ela não balança, gente. Amei essa caneleira, muito, muito mesmo. E iria ficar até chateada se eu tivesse comprado uma. Não foi por falta de condições, porque eu tenho condições para comprar, mas eu resolvi fazer para evitar até gastar dinheiro à toa, né? Podendo fazer um negócio ficando tão legal e o resultado vai ser o mesmo, tá? Então é isso, gastei praticamente nada em vista do valor das caneleiras que a gente vê por aí. Uma super dica para você não gastar absolutamente nada, é você reutilizar o velcro de alguma bolsa, de alguma roupa que você não use mais, alguma roupa velha que ainda esteja bom. A calça que você vai usar é uma calça velha que você não vai querer mais, que você vai jogar fora. Tá, a areia, você vai usar a areia da rua, gente, a areia da rua, de preferência que não esteja com xixi e cocô de gato, né? A linha você usa o que você tem em casa. Eu particularmente usei o que eu tinha em casa, a única coisa que eu gastei dinheiro foi com velcro e a areia, porque aqui onde eu moro, a areia onde tem, que eu poderia pegar, tem muito gato, então tem muito cocô e xixi de gato, então eu não ia arriscar. E a areia também foi super baratinha, não foi cara. Eu gastei para fazer a caneleira menos de R$3. Gente, menos de R$3 eu fiz essa caneleira. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de videozinhos novos. Visite a playlist, com certeza vai ter um videozinho do seu interesse. Dê um joinha se você gostou, compartilha com seus amigos, aquela sua amiga que começou a malhar, não tem uma condiçãozinha muito boa. Mostra esse videozinho pra ela, compartilha nas suas redes sociais, comenta o que você achou. E até o próximo vídeo, gente. Beijo. Tchau, tchau.